Você já parou para pensar que a primeira conversa que você tem todos os dias é com você mesmo? Pois é, e essa conversa pode estar minando suas chances de ser um vencedor, ou pode ser o combustível que te impulsiona para o topo. Acredite, o que Napoleão Hill ensinou há quase um século sobre o poder da crença ainda é a chave que a maioria ignora. E por isso muitos ficam presos em ciclos de medo, dúvidas e estagnação. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito simples, poderoso, quase milagroso, de mudar seu destino logo nas primeiras palavras que você pronuncia ao acordar? Não, não é mágica, nem algo reservado a poucos. São as 20 coisas poderosas para dizer a si mesmo todas as manhãs. Um verdadeiro devocional para a mente, que conecta a voz interior com a palavra de Deus, impulsionando o seu desenvolvimento pessoal e desbloqueando aquela mentalidade vencedora que você sempre sonhou. Imagine transformar o simples hábito de uma oração da manhã numa arma secreta para superar qualquer obstáculo, despertando a força que está dentro de você, mesmo antes do café. Prepare-se para mergulhar num universo onde cada palavra que você diz para si mesmo pode ser o estopim de uma superação extraordinária. Está na hora de tomar as rédeas da sua vida, assumir a responsabilidade e começar a construir o legado que merece. E isso tudo começa agora, com essas 20 palavras que vão revolucionar seu dia, seu mindset e seu futuro. Se você quer continuar nesse caminho de desenvolvimento pessoal, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que vai transformar sua mentalidade e fortalecer sua fé. Não é exagero dizer que o modo como você começa seu dia decide o rumo que ele vai tomar. Tem gente que acorda já brigando com o despertador, amaldiçoando a segunda-feira e reclamando da vida antes mesmo de escovar os dentes. Adivinha o que acontece depois? O dia desanda. A mente é como um rádio espiritual, e a frequência que você sintoniza logo cedo atrai o que vai tocar no resto do dia. É por isso que a oração da manhã é tão poderosa. Ela alinha a sua voz interior com a palavra de Deus, com o espírito de vencedor. Isso é desenvolvimento pessoal de raiz, não de Instagram. Napoleão Hill já dizia que o pensamento é o ponto de partida de todas as conquistas. E ele não estava só filosofando bonito. Quando você acorda e declara: "Hoje eu sou guiado por Deus, sou forte, sou capaz e nada vai me parar", você ativa as 20 palavras poderosas que transformam crença em ação. Agora imagine alguém acordando e dizendo: "Mais um dia difícil". Qual a chance dessa pessoa agir como um vencedor? A resposta você já sabe. O poder da crença começa no travesseiro e se confirma no primeiro pensamento do dia. Quer um exemplo prático? Coloque um post-it no espelho do banheiro com a frase: "Sou maior que meus medos. Deus me sustenta". E enquanto escova os dentes, repita isso em voz alta. Parece simples, mas é aí que mora o segredo. A simplicidade, com consistência, vira milagre. Seu devocional da manhã não precisa ser um sermão de 30 minutos, mas pode ser aquele momento em que você escolhe sua mentalidade para o resto do dia. E sabe o que é mais incrível? Quando você muda o pensamento, o sentimento vem de carona. E com ele, o primeiro passo para transformar até o fracasso em feedback. Tem gente que encara o fracasso como sentença final, mas o sábio vê diferente. O fracasso é só um espelho que mostra onde ajustar a rota. Napoleão Hill reforça isso com maestria. Ele dizia que toda derrota temporária carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. Ou seja, tropeçar faz parte do desenvolvimento pessoal. Já viu uma criança aprendendo a andar? Ela cai, ri, levanta e tenta de novo. E ninguém diz que ela fracassou. Então por que com a gente seria diferente? Deus usa o erro como ferramenta de lapidação. Quando a pessoa aprende a olhar para o erro como um degrau e não como um muro, ela começa a evoluir. É nesse ponto que entra o poder da crença. Dizer a si mesmo: "Eu não falhei, eu aprendi", ativa a mentalidade do vencedor. Porque o verdadeiro fracasso é desistir, não errar. A voz interior precisa lembrar diariamente que até José foi lançado ao fundo do poço antes de governar o Egito. Faça da queda um ponto de partida e não de desistência. Reflita. O que Deus quer te mostrar nessa situação? Quer um exercício? Simples. Pegue uma folha, escreva seu último fracasso no topo e logo abaixo, anote 3 lições que ele te ensinou.
Isso vira um devocional de crescimento, um diálogo direto com o céu. E mais, transforme isso numa oração da manhã. Algo como: Senhor, me mostra o propósito por trás dessa dor. É nesse momento que o ciclo de superação começa. Porque liberdade de verdade é poder escolher sua atitude, mesmo diante da falha. Tem gente que acorda já revivendo os erros de ontem, como se o passado fosse dono do presente. Mas a verdade é que todo amanhecer é um recomeço com assinatura divina. Acordar é um presente, e escolher sua atitude é a chave para desembrulhá-lo. Quando você começa o dia com uma oração da manhã e se conecta com a palavra de Deus, você ativa sua voz interior para decidir: hoje, eu ajo como um vencedor. Não importa se ontem foi difícil, o que define quem você é o que você decide fazer agora. Liberdade não é fazer tudo o que quer. É ter controle sobre sua resposta diante das circunstâncias. E isso exige desenvolvimento pessoal. A mentalidade de quem vive guiado por Deus entende que nem sempre o externo muda, mas o interno pode ser transformado. Lembra do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill? Ele mostra que a atitude mental positiva é o ponto de partida da vitória. Você pode ter sido rejeitado, traído ou desacreditado, mas ainda assim levantar com fé e dizer: hoje eu sou novo em Cristo. Isso é liberdade. Quer ver isso na prática? Ao invés de abrir o celular e rolar as redes pela manhã, que tal começar o dia declarando 20 palavras poderosas sobre você mesmo? Palavras como: eu sou forte, sou guiado, sou escolhido, sou corajoso, sou persistente. Escreva essas afirmações num caderno e leia antes de sair de casa. Aos poucos, isso molda sua mente para viver como um vencedor. E quando o foco muda, tudo começa a mudar também. A mente é como um cômodo escuro, e o foco é a lanterna. O que você decide iluminar, cresce. O problema é que muita gente aponta essa lanterna para o lugar errado. Problemas, comparações, tragédias do passado. Mas quem desenvolve a mentalidade de vencedor entende que o foco precisa estar nos caminhos que levam ao propósito. Quando a oração da manhã vira hábito, a voz interior começa a guiar a lanterna com mais sabedoria, e a palavra de Deus vira o mapa para não tropeçar no escuro. Foco não é algo místico, é escolha prática. Se você acorda e já se enche de distrações, notícias ruins e redes sociais, está treinando sua mente para se perder. Mas se começa o dia com um devocional, alinhando sua mente ao poder da crença, o cérebro entende: opa, isso aqui é prioridade. Um exemplo simples? Use o método Pomodoro para estudar ou trabalhar. 25 minutos 100% focado e 5 de pausa. Parece bobo, mas com o tempo, você vai notar como sua produtividade se alinha com seu propósito. E lembra, foco não é dizer sim ao que importa. É ter coragem para dizer não a todo o resto. Tem gente que perde anos focando em agradar os outros, em colecionar distrações, em alimentar o medo. Mas quem tem desenvolvimento pessoal, no sangue e fé no coração, escolhe alimentar aquilo que o aproxima da versão que Deus desenhou. E o mais bonito, quando você persiste nesse foco, mesmo que ninguém veja, uma força silenciosa começa a crescer. Tem gente que só se move quando é aplaudido, mas o verdadeiro vencedor, aquele que caminha com a voz interior alinhada com Deus, continua mesmo no silêncio. É fácil agir quando há likes, palmas, elogios. Difícil mesmo é manter a disciplina quando só tem você, Deus e a luta interna. Só que é justamente aí que a força verdadeira nasce, na madrugada de oração, na leitura silenciosa de um devocional, no não vou desistir que ninguém ouve, mas o céu registra. Napoleon Hill dizia que todo grande feito começa na mente de alguém que se recusa a parar. E acredite, persistência é o que separa quem sonha de quem realiza. Você pode estar cansado, desmotivado, sem ver resultado, mas se insiste com fé e repete suas 20 palavras poderosas todos os dias, algo invisível começa a se mover. Não precisa de plateia. Um coração alinhado à palavra de Deus já carrega o combustível necessário. Exemplo: aquela mãe solo que, mesmo exausta, acorda cedo para garantir o pão com dignidade. Isso é força. O mundo não aplaude constância.
mas o céu recompensa. Persistir é como plantar em silêncio, sabendo que o fruto virá, ainda que ninguém. Veja a raiz crescendo. E se tem uma mentalidade que transforma tudo, é essa. Continuar mesmo sem motivação, só com fé e direção. Porque, aos poucos, aquele que caminha sozinho começa a se tornar inabalável. Até o dia em que a ação se torna instinto. E aí, começa a mágica de agir com poder antes mesmo de sentir poder. Esperar sentir vontade é uma armadilha emocional. Quantas vezes alguém já perdeu oportunidades porque disse: "Não tô no clima, hoje não é meu dia"? Mas quem vive o desenvolvimento pessoal de verdade entende que não é o sentimento que comanda, é a ação. Acordar, fazer sua oração da manhã, declarar suas 20 palavras poderosas, mesmo sem ânimo, isso já é vencer. O que move o mundo não é o que a gente sente, é o que a gente faz apesar do que sente. Veja bem, os grandes não esperaram a motivação bater na porta. Eles tomaram atitude. Um exemplo claro: um empreendedor quebrado que, mesmo sem dinheiro e com medo, levantou, vestiu a camisa e foi bater de porta em porta. Não porque estava confiante, mas porque entendeu que mentalidade e decisão moldam o destino. Napoleão Hill explica que o poder da crença começa no movimento e só depois vira convicção. Primeiro a ação, depois o sentimento acompanha. Deus honra quem age, mesmo quando o coração está tremendo. A palavra de Deus está cheia de exemplos disso. Gente simples, sem sentir nada grandioso, mas que obedeceu e fez. E o milagre aconteceu no caminho, não no sofá da espera. Por isso, se hoje você não sente força, haja mesmo assim. Caminhe mesmo arrastando. Porque quem age com coragem silenciosa, um dia se torna um verdadeiro vencedor. E aí começa a entender que responsabilidade é a maior arma dos fortes. É mais fácil culpar o tempo, os pais, o governo ou a infância. Mas nenhum verdadeiro vencedor se constrói no vitimismo. A virada começa quando alguém olha no espelho e diz: "A culpa não é do mundo, a responsabilidade é minha." Isso muda tudo. Quando você entende que a vida não está te acontecendo, e sim respondendo ao que você planta, o jogo vira. A responsabilidade vira sua armadura. Um escudo que protege sua mentalidade e alimenta sua voz interior com autoridade. Como diz Napoleão Hill, tudo começa dentro, com o poder da crença. E crer que você tem o volante nas mãos é o que separa os que sonham dos que realizam. Quer um exemplo prático? Se seu casamento está ruim, pare de apontar o dedo. Comece a agir como o cônjuge que você gostaria de ter. Se suas finanças estão no caos, faça um devocional com propósito. Ore, peça sabedoria a Deus e comece a estudar educação financeira, mesmo que com vídeos no YouTube ou o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Assumir responsabilidade é declarar: "Eu sou o arquiteto da minha vida." E quando essa convicção entra, até os erros passam a ser ferramentas, não fardos. As 20 palavras poderosas que você diz pela manhã começam a ter peso real, porque vem de alguém que lidera a si mesmo. A oração da manhã deixa de ser uma esperança e passa a ser uma convocação. E nesse ponto, a forma como você fala consigo mesmo começa a moldar não só o dia, mas o destino. Tem gente que acorda já dizendo: "Ai, segunda-feira de novo." Só essa frase já amarra o espírito e trava a mentalidade. O cérebro obedece. Ele escuta tudo. E quando você vive repetindo: "Nada dá certo pra mim, sou um fracasso, isso é difícil demais." Adivinha? Essas palavras se tornam comandos diretos para o seu sistema operacional interno. A voz interior grava tudo e mais cedo ou mais tarde executa. A palavra de Deus já nos alertava sobre o poder da língua. E não é papo motivacional, é neurociência pura. Quem entende isso muda até o tom com que fala sobre si. Começa a usar as 20 palavras poderosas como mantras sagrados que levantam a alma logo após a oração da manhã. Em vez de reclamar, começas a afirmar: "Eu sou forte, sou guiado por Deus, sou um vencedor em construção." E não pense que isso é mágica de filme. É prática, hábito, desenvolvimento pessoal na veia. Você não se transforma porque o dia muda. Você se transforma porque muda o que diz a si mesmo.
Sabe aquele dia em que tudo parece dar errado? Ele pode até acontecer, mas se as palavras que saem da sua boca forem sementes de fé, persistência e visão, ele se torna solo fértil para crescimento. Fale com você como falaria com alguém que ama. Isso é superação diária. Isso é viver como um verdadeiro estrategista da fé, do foco e da transformação. E ao falar diferente, você começa a reagir diferente quando os obstáculos aparecem. É nos momentos difíceis que a voz interior se manifesta com mais força. Quando a vida bate, parece que tudo desmorona, mas é exatamente aí que o verdadeiro vencedor começa a se revelar. A palavra de Deus não promete um caminho sem pedras, mas ensina que cada obstáculo é um convite para o desenvolvimento pessoal e a superação. Napoleão Hill dizia que é na adversidade que a mentalidade vencedora se fortalece, como ferro, sendo forjado no fogo. Já pensou no deserto de Moisés? A caminhada não foi fácil, e a promessa parecia distante, mas cada desafio serviu para moldar um povo resiliente e cheio de fé. Assim acontece com qualquer um que entende o poder da crença e não se deixa abalar pelo que acontece fora. Obstáculos são como espelhos que refletem a força que você já tem, só esperando para ser despertada pela oração da manhã e o compromisso diário com suas 20 palavras poderosas. A superação não é apenas resistir, mas crescer com cada tropeço, transformando o que parecia fracasso em degrau para o próximo nível. Cada desafio enfrentado com coragem e mentalidade positiva é um passo rumo a uma vida guiada por Deus e por sua voz interior. E assim, quando se olha para trás, percebe que os maiores obstáculos foram, na verdade, as maiores bênçãos disfarçadas. O futuro não cai do céu nem aparece por sorte. Ele é o resultado da soma das suas escolhas diárias, mesmo aquelas que parecem pequenas demais para importar. Napoleão Hill já ensinava que a mentalidade do vencedor é ativa, não passiva. É o poder da crença aliado à ação que transforma sonhos em realidade palpável. A palavra de Deus reforça isso ao nos convidar a sermos diligentes, pois a mão preguiçosa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Imagine que cada decisão é uma semente plantada. Se você semear pensamentos positivos, agir com propósito e realizar sua oração da manhã com fé, estará cultivando um terreno fértil para o sucesso. Um exemplo prático: comece anotando suas pequenas vitórias diárias, revise suas metas ao amanhecer e escolha agir com disciplina, mesmo quando a motivação faltar. Assim, a voz interior vai se fortalecendo, guiando cada passo com clareza. Lembre-se, a mentalidade não é algo fixo, é uma construção. Cada ação, mesmo a mais simples, influencia o mapa da sua vida. Por isso, assumir responsabilidade, manter o foco e usar suas 20 palavras poderosas como comandos mentais são as ferramentas para esculpir um futuro vitorioso. E é nesse processo que a liberdade de escolher seu destino se revela, abrindo portas que antes pareciam trancadas. A sociedade frequentemente tenta definir quem somos por meio de rótulos simplistas e limitadores. Porém, é essencial compreender que a verdadeira identidade é fruto das escolhas individuais. Conforme a palavra de Deus nos revela, somos criados à sua imagem, dotados de um potencial ilimitado para o desenvolvimento pessoal. Napoleão Hill enfatiza que o poder da crença é a base para a construção de uma mentalidade vencedora, capaz de transcender as imposições externas. Aceitar julgamentos alheios como verdade absoluta é abdicar do controle sobre a própria vida. A oração da manhã, aliada à repetição consciente de afirmações positivas, as 20 palavras poderosas, fortalece a voz interior, que deve sempre proclamar fé, coragem e determinação. A identidade que realmente importa é aquela que cultivamos internamente, fundamentada na confiança em Deus e na convicção do próprio valor. Reconhecer as próprias limitações não significa se deixar aprisionar por elas, mas sim utilizá-las como alicerces para o crescimento contínuo. Assim como um escultor revela a obra-prima a partir de um bloco bruto, o indivíduo deve moldar sua essência com responsabilidade e empenho. Essa rejeição dos rótulos impostos é, em si, uma bênção disfarçada, preparando o terreno para
A próxima etapa do caminho rumo à superação e à realização plena. É fácil olhar para o sucesso alheio e imaginar que veio de um passe de mágica, não é? Mas a verdade é que todo vencedor sabe. O esforço contínuo é a verdadeira bênção disfarçada. Napoleão Hill nos ensina que a mentalidade de quem supera é forjada na persistência diária, e a palavra de Deus reforça isso dizendo que aquele que trabalha com dedicação verá os frutos. A oração da manhã pode ser o seu combustível, fortalecendo a voz interior para enfrentar qualquer desafio. Quando pensamos em desenvolvimento pessoal, é fundamental entender que o suor derramado, as noites mal dormidas e as batalhas silenciosas são o preço justo para conquistar a liberdade verdadeira. Imagine um atleta treinando para uma maratona. O esforço árduo no dia a dia é o que transforma a meta em realidade palpável. Assim também, as 20 palavras poderosas que você escolhe para guiar sua mente funcionam como comandos para manter seu foco e determinação. E não se engane, esse esforço não é punição, mas sim uma oportunidade abençoada de crescer, fortalecer a fé e se aproximar do propósito divino. Quando você assume responsabilidade e confia no poder da crença, percebe que o trabalho duro é um investimento sagrado, que Deus abençoa com resultados duradouros. E essa força para continuar, mesmo quando ninguém vê, é o que faz a diferença. Entre um simples sonhador e um verdadeiro vencedor, muitos confundem motivação com disciplina. Mas a verdade é que a disciplina é o alicerce sólido que sustenta a trajetória do vencedor. A motivação é como uma chama que acende rápido, mas pode se apagar tão rápido quanto surgiu. Já a disciplina, alimentada pela voz interior e pela fé em Deus, mantém o foco aceso mesmo nos dias difíceis. A oração da manhã e o devocional diário ajudam a fortalecer essa base, relembrando o poder da crença para superar as oscilações emocionais. A mentalidade de um verdadeiro vencedor, como ensinava Napoleão Hill, se constrói na repetição, consciente das ações, não em sentimentos passageiros. Para transformar seu desenvolvimento pessoal, é essencial cultivar hábitos diários que, embora simples, possuem um efeito cumulativo poderoso. Ler um capítulo da Bíblia, praticar uma ação que contribua para seus objetivos, ou recitar suas 20 palavras poderosas pela manhã, são exemplos práticos que refletem essa consistência. Assim, a disciplina não é uma carga pesada, mas uma expressão do compromisso com a liberdade que só o esforço perseverante oferece. Quando a voz interior insiste para que você continue, mesmo sem vontade, é Deus lhe mostrando o caminho para se tornar inabalável. Essa força silenciosa é o que separa os sonhadores dos vencedores de fato, sempre prontos para o próximo passo rumo à superação. Os pensamentos são os arquitetos invisíveis da nossa existência. Desde o momento em que acordamos, a voz interior começa a esculpir o mundo que vamos viver naquele dia. Napoleão Hill nos lembra que a mentalidade de um vencedor se forma a partir do poder da crença. Aquilo que se crê profundamente torna-se realidade. Por isso, a oração da manhã e um devocional fundamentado na palavra de Deus são essenciais para alinhar a mente com o propósito divino. Repetir diariamente palavras poderosas, aquelas 20 palavras capazes de mudar o curso do dia, é mais do que simples afirmações. São comandos que direcionam nosso foco para o desenvolvimento pessoal e a superação dos obstáculos. Imagine como um jardineiro cuida de suas plantas. Se a mente se alimenta de dúvidas e medos, é como se estivesse cultivando ervas daninhas. Já se alimenta de fé e confiança, floresce um jardim de possibilidades e realizações. É fundamental lembrar que os pensamentos não são passageiros. Eles são sementes plantadas que, regadas pela persistência, dão frutos concretos no futuro. Portanto, aquilo que você permite ecoar na sua mente determina se você será um vencedor inabalável ou se ficará preso nas sombras das dúvidas. Mas claro, pensar é só o começo, pois as ações são as que realmente moldam o caminho à frente. Muitos passam a vida sonhando com o que vão deixar para trás, mas esquecem que o legado começa a ser construído no agora, a cada decisão tomada e a cada atitude praticada. A palavra de Deus ensina que o fruto da árvore é prova da sua essência, assim como o que fazemos hoje revela quem realmente somos. Para quem busca o desenvolvimento pessoal,
Entender que o poder da crença transforma pequenos atos em grandes conquistas é fundamental para seguir como um verdadeiro vencedor. Napoleão Hill nos lembra que a mentalidade de um campeão não se resume em palavras vazias ou planos grandiosos, mas na prática diária, silenciosa e persistente. A oração da manhã e o devocional nos conectam à voz interior que nos guia para agir com propósito, reforçando as 20 palavras poderosas que moldam nosso caráter e fortalecem nossa jornada de superação. É nesse compromisso cotidiano que se plantam as sementes para um futuro digno e eterno. Por fim, é preciso aceitar a responsabilidade pela construção do próprio legado, sem esperar reconhecimento imediato ou aplausos. A disciplina, a fé em Deus e a persistência silenciosa são a verdadeira herança que deixamos para o mundo. E claro, quando o caminho estiver cheio de obstáculos, saberemos que eles são, na verdade, oportunidades para crescer e fortalecer nossa história. Antes de encerrar, vale lembrar as 20 palavras poderosas que você pode repetir todas as manhãs para alinhar sua mente à vitória e ao desenvolvimento pessoal. Fé, força, coragem, gratidão, foco, paz, determinação, esperança, confiança, prosperidade, sabedoria, amor, disciplina, superação, humildade, bênção, vitória, mentalidade, poder e Deus. Cada uma delas carrega um peso imenso quando usada com intenção, despertando a voz interior e ativando o poder da crença que Napoleão Hill tanto destacou. Agora quero te desafiar. Qual dessas palavras vai ser a sua âncora amanhã cedo? Deixe nos comentários a frase "Minha mentalidade é de vencedor", para que possamos construir juntos essa corrente de superação. Ah, e claro, não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal a crescer e alcançar mais pessoas que querem transformar suas vidas com a Palavra de Deus e oração da manhã. Se você quer continuar essa jornada de crescimento e descobrir mais segredos poderosos para o seu desenvolvimento pessoal, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. E para não perder o ritmo, já corre lá para assistir o próximo vídeo. Tem muito conteúdo para você continuar evoluindo e fortalecendo sua mentalidade vencedora.